Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui, trazendo agora a questão 21 do processo seletivo da Petrobras de 2014 para o cargo de engenheiro de produção júnior. E é uma questão que ela está envolvendo aqui então um pouco de estatística, mais especificamente ao cálculo de separatrizes, falando então ali dos percentis ou o cálculo de um dado percentil. Vamos dar uma olhada nessa questão. A tabela a seguir apresenta os dados da distância das rotas de ônibus que atuam em uma dada localidade. Então, nós temos aqui a classe de distâncias. Então, os nossos dados estão agrupados em intervalos de classe. Então, de 6 a 8 quilômetros, nós temos uma frequência de 5. De 8 a 10 quilômetros, nós temos 25 de frequência. De 10 a 12 quilômetros, nós temos aqui uma frequência de 30. E de 12 a 16 quilômetros, nós temos uma frequência de 40, o número de rotas, então, com essa possibilidade de distâncias. E ele quer que a gente determine a estimativa para o melhor, a melhor estimativa para o valor do 90º percentil da distribuição de distâncias das rotas em quilômetros, ou seja, qual é o valor que estaria nessa posição, no valor das separatrizes que nós temos. Então, se a gente dividisse esse conjunto igualmente em 100 dados. Primeiramente, pessoal, o que a gente precisa para resolver essa questão, ou seja, determinar esse percentil? A pergunta é, então, qual é o percentil 90? A gente precisa, inicialmente, descobrir qual é a classe. Como eu estou trabalhando com intervalos de classe, eu preciso descobrir qual é a classe que contém este percentil. Para isso, nós vamos precisar aí da frequência acumulada e da frequência relativa acumulada, já que quando a gente fala em percentil, a gente está falando ali de porcentagem, 90º percentil, ou seja, até aquele valor você vai ter 90% dos dados, certo? Então eu estou definindo qual é o valor que faz essa separação, sobrando 10% para o final. Então, vamos fazer essa organização. Eu deixei aqui uma tabelinha do lado, repliquei essa tabelinha. Então, a gente vai definir aqui a nossa frequência acumulada. E também vou colocar aqui a frequência relativa acumulada. Interessante nesse caso que a gente vai perceber que ele é um caso bem específico, em que vai facilitar bastante a coisa para a gente, devido aqui à quantidade de dados que nos foi dada, nos foi fornecida, ela favorece muito isso. Então, se eu fizer aqui a somatória da nossa frequência, a gente obtém o nosso valor de n. Então, se eu somar 5 com 25 são 30, com 30 a gente tem 60, com 40, 100. Então, nós temos 100 dados. A nossa série possui 100 dados. E 100 é um valor legal para trabalhar com percentil, porcentagem, por 100. Então, nós temos que a nossa frequência acumulada na primeira classe ela é de 5. Na segunda, lembrando, você vai ter 5 da primeira mais 25 da segunda, então nós vamos totalizar aqui 30 dados até a segunda classe. Na terceira classe eu tenho mais 30, então eu vou totalizar aqui 60 dados. E até a quarta classe, a nossa última classe, a gente vai ter 60 mais os 40, totalizando os 100 dados. Sempre aqui a frequência acumulada ela bate com o número total que nós temos. Certo? Agora, e a frequência relativa acumulada? A frequência relativa acumulada ela vai estar vinculada ao quê? À porcentagem dessa nossa frequência acumulada. A frequência acumulada, a frequência a relativa, ela vai ser dada então pela razão entre o valor da frequência acumulada e o nosso total de dados. Como é 100, isso aqui já está em porcentagem. Então, nós temos que aqui é 5%, então 5% dos dados estão na primeira classe. Até a segunda classe, nós temos então 30% dos dados. Até a terceira classe, nós temos 60% dos dados. E na última classe, nós fechamos então com 100% dos dados. Isso aqui é uma coisa interessante. O que a gente procura mesmo? A gente procura o percentil, vamos colocar aqui, percentil 90.
Então, em qual posição o percentil 90 ele está localizado? Qual é a classe que contém esse percentil? A gente percebe que a terceira classe ela termina em 60%. Então, dos 60% até os 100% estão na quarta classe. Né? Vou só nomear aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta classe. Então, nós temos que na quarta classe nós temos a localidade do percentil 90. E agora a gente precisa determinar qual é o valor desse percentil. E como que a gente calcula? Né? Daí vem a questão da fórmula. Né? Difícil lembrar essas fórmulas estatísticas nesse tipo de prova. Né? Pode ser feitas de algumas outras maneiras ali que você pode ir analisando para determinar um valor aproximado, melhor estimativa. Mas se a gente utilizar a fórmula do percentil para intervalo de classe, nós temos o seguinte: o percentil I, né, então representa o percentil por I, ele vai ser igual ao limite da classe, limite inferior, deixa eu melhorar essa fórmula aqui, né? Limite inferior da classe que contém o percentil, mais, vou abrir aqui um parênteses, o valor do percentil vezes o meu número de dados, dividido por 100, menos a frequência acumulada anterior à classe do meu percentil. Isso vezes a amplitude da classe que se encontra o meu percentil, dividido aqui pela frequência da classe que encontra-se o meu percentil. Tá? Essa é a fórmula que a gente utiliza para fazer o cálculo desse percentil para valores tabelados em intervalos de classe. Então, nós temos que o nosso percentil 90, ele vai ser, então, o limite inferior da classe que se encontra o nosso percentil, então ele se encontra na quarta classe, o limite inferior é 12. Então, nós temos 12 mais, abro parênteses, I é 90, nós queremos o percentil 90, vezes N, nosso N é 100, dividido, então, por 100. Isso aqui vai ser legal, a gente vai conseguir simplificar. Menos a frequência acumulada anterior à classe. Então, nós temos que nós estamos na quarta classe, a anterior é a terceira classe e a frequência acumulada é 60, ou seja, eu tenho 60% dos dados anteriormente a ele. Então, menos 60 vezes a amplitude da classe do percentil. Então, ela começa no 12 e termina no 16. Nós temos uma amplitude de 4 dividido pela frequência da classe. A frequência da classe ela é 40. Tá? Vou fazer aqui algumas simplificações de forma a facilitar o cálculo. Tá? Nós temos aqui, por exemplo, 4 e 40, podemos simplificar esse 4 com 40, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 10. Tá? Posso simplificar esse 100 com esse 100, sobrou para nós então o seguinte, 12 mais 90 menos 60 são 30, certo? 90 menos 60 são 30, vezes 1, que vai dar 30, dividido por 10. Então, a gente pode simplificar aqui, ficou 12 mais 3. Então, nós temos aqui que uma estimativa para o percentil, né, ou o 90º percentil da nossa classe de distância é 15. 15 o quê? Né? 15 quilômetros. Então, ele seria o ponto ali que faz essa divisão de 90% dos dados, até o valor 15 você vai ter 90% dos dados, e depois dele você vai ter os outros 10%. Então, dentre as alternativas, nós temos que a alternativa correta é a letra D. Espero que você tenha gostado, gente. Espero que tenha ficado claro essa solução. Se você gostou, deixa seu gostei. Quiser compartilhar com colegas de estudo, fique à vontade. Tá? Caso queira acompanhar mais material desse tipo, se inscreve no canal. Grande abraço. Fui!